primeira celebração eucarística que faço aqui na gestão paroquial administrativa para Rafael, a quem coloco sua vida nesse ministério de colocar no Senhor, para que seja cada vez mais configurado ao Cristo como pastor, na direção dessas ovelhas, o mesmo Cristo confia ao ministério sacerdotal dele, realizando pelo Papa Maio, que seja bastante útil no ministério desse pastor dele. Uma grande alegria nós participarmos desse tempo propício para o sacramento da iniciação cristã, ou também nas comunidades primitivas, já na época apostólica, no anúncio dos evangelhos, nós observamos apóstolos convertendo corações e batizando tantos homens e mulheres, início de uma igreja que tem a generosidade da nossa igreja agora. Entrando nas casas, anunciando o evangelho, convertendo famílias, e como nós vemos ontem a conversão do apóstolo de São Paulo, de perseguidor da Igreja de Cristo, pode-se atender com os demais cristãos perseguidos por próprio Cristo e do Evangelho. Ele se coloca, se colocou no servo de Jesus Cristo muitas vezes, fundando comunidades, sendo sinal de Cristo pastor para os campos. Hoje, nessa leitura propícia dentro do sacramento da Crisma, no capítulo 61 do profeta Isaías, ele sendo profeta enviado pelo Espírito Santo, que está sobre ele, chamado, vocacionado por Deus, a esta missão desafiadora de anunciar a palavra de Deus ao povo de Israel. Ele tem consciência desse sentido e, como ungido, se sente assistido permanentemente pelo Espírito Santo, como vocês devem se sentir ao ser ungido nesta manhã cedo. Não basta saber que vocês recebem o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos e a unção do Cristo. Por isso, para a testa de cada um de vocês, é importante ter a consciência permanente da vocação de vocês. Como o profeta Isaías teve, nunca perdeu a consciência de ser o profeta, de ser um homem de Deus, pela unção, e é o que vocês vão ser ainda mais agora. Já foram configurados pelo batismo, mas a oração sobre as oferendas que vamos fazer agora de hoje vai dizer exatamente pedindo ao Pai, com toda a súplica e pedindo ao Pai, pelo Filho, aí o Pai, que sendo eles mais perfeitamente configurados a Cristo, nosso Filho, sejam ainda mais as suas testemunhas para o coração do mundo. Então é isso. Uma parte da configuração é a opção, outra parte da configuração para a missão. É isso que nós queremos. Outra coisa muito importante é não só se ver ungido, mas realizar a missão conscientizando os outros. O que o profeta vai dizer para o povo? Hoje vocês são parte do novo povo de Israel, selado pelo mistério da redenção de Cristo na cruz, ou para o povo de Israel fazia parte, observando a lei, os mandamentos que Deus deu através de Moisés. Isso fazia com que o povo, guiado por esta palavra revelada, fosse membro do povo de Israel. E hoje, pelo sacramento da iniciação cristã, batismo, crisma, eucaristia, faz com que todos sejamos membros do corpo de Cristo, o povo de Israel, somos nós. Mas, o que o profeta está falando? Vocês que fazem parte do povo de Israel, que conhecem a lei de Deus, que vivem segundo a lei de Deus,
são ministros de Deus. Ministros de Deus, membros do povo de Israel. A voz do bicho forte, não sei colocar no microfone. Então, vocês vão saber aqui como ministros de Deus, como ungidos pelo Espírito Santo. O ministério de Paulo Profeta é o mesmo que nós assumimos pelo batismo. O batismo nos faz filhos e filhas de Deus. E essa conscientização estamos precisando, porque muitos dos nossos iniciados na fé não têm consciência de serem ministros, homens e mulheres da palavra e ungidos por Deus. Porque nós estamos assistindo uma fé descompromissada, uma fé desvinculada à palavra de Deus e da vivência comunitária. O que o profeta quer dizer? Não saia da comunidade formada por Deus. Seja o povo de Deus. Seja o ministro de Deus. Alguns podiam fugir. Alguns podiam escapar. Mas não teve mais a dimensão da sua fé e nem tampouco a existência de lugar por esta palavra de Deus que o profeta anunciava. Primeira conscientização. Talvez não, ele batismo de e vive sacerdócio comum dos pés. Então eu sou também ungido. Para quê? Para me sentir parte da comunidade cristã e anunciar a palavra de Deus ao mundo. Ele fala na São Leão, falou de uma maneira, uma coisa e falou, na missa dos canais, os fiéis precisam ser luz nas trevas. Por isso, daqui a pouco, quando acender as velas de vocês, a luz de Cristo. Não alguém para isso qualquer, mas para recordar que por esse sacramento que vocês estão recebendo, precisa iluminar nos lugares onde há muitas trevas. E nós temos que dissipar o poder das trevas com a luz da nossa fé, com a luz da palavra de Deus, com a luz do nosso testemunho cristão. Agora, eu vou falar outra coisa que nos procurar nessa leitura, é como é que vocês vão ser vistos pelas pessoas da família, das comunidades onde vocês vêm, das comunidades gerais? Como é que as pessoas vão ver vocês a partir dessa celebração que vocês vão ser ungidos? Como filhos e filhas de Deus? Pessoas que vivem a palavra do apostolado de Cristo? Como vê vocês como qualquer outra pessoa? O que faz de vocês diferentes do mundo a partir desse sacramento? O profeta vai dizer aqui uma palavra muito importante: que vocês, para ser vistos, vão ser reconhecidos como descendentes abençoados por Deus. Eu estou olhando para aquela moça e vejo no semblante dela, nas palavras dela, nos gestos dela, sinais de uma pessoa que é de Deus. O mesmo se diga para aquele rapaz que estou olhando agora. As pessoas vão identificar vocês como sendo assinalados pela graça cristã, pelas palavras e pelos comportamentos. Ainda jovem via uma pessoa que há sem responsabilidade com a sua própria vida e com a vida dos outros, zigue-zagueando, cortando um carro outro com a velocidade, colando na traseira do outro veículo, com uma pressa louca, colocando em risco a sua vida e a vida dos outros. E quando eu olho na traseira do carro, esse sujeito,
estava lá uma cruz de São Bento. Ora, eu falei isso para a pessoa católica, o proprietário desse carro. Algumas vezes eu fico pendurado de santo, de Deus, no carro. Realmente está bom. Mas quando você está ao volante, você está guiando como um cristão ou como um amante, sem responsabilidade pela sua própria vida ou pelo outro. Então podemos dizer que são pessoas que são casadas. Mas como é que elas vivem? Será que uma pessoa olhando para uma pessoa dirigindo desta maneira vai dizer, olha aí, cristão, ele está dando testemunho de que é cristão, de que é devoto de São Pedro? Ele tem a devoção mariana com o Deus privado no seu carro? A sua prática e o seu testemunho não são condizentes com o Filho, com a palavra da graça, com o membro do corpo de Cristo? A gente está fazendo. Já se perguntaram sobre isso? Como vai ser a minha vida a partir de hoje? Como é que as pessoas vão viver a partir de hoje? Parece que nós estamos vivendo um mundo muito diferente, mas claro. E às vezes eu estou um pouco e pergunto: o que você vai fazer agora a partir da crise? Como é que vai ser a sua vida? O que você vai fazer pelos outros? O que você vai fazer pela sua comunidade? Você vai à missa, você vai à missa da sua comunidade, não se diz, eu não vou fazer nada sobre isso. Eu vou continuar na missa, não sei, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Eu não digo que valeu o sacramento da Crisma se ele não muda a sua vida. Se ele não faz com que as pessoas olhem você de maneira diferente. Não sou eu que estou falando, não é a palavra de Deus de Isaías. Se vocês permanecem no corpo de Deus, reatos pela palavra, vão ser vistos como descendentes religiosos de Deus. Como é que eu vou ver esse rapaz que dirigia desse jeito como uma pessoa abençoada por Deus? Se nem a sua própria vida ele respeita, e a vida é um dom precioso de Deus, então ele não vê a vida como um dom precioso de Deus. Ele não seja abençoado por Deus. É uma provocação. A segunda e última provocação, tem muitas coisas que eu quero dizer para vocês, para não se perder muito, é o Evangelho de Gonçalo, que nós acabamos de ouvir. É Jesus que vai agora. Nós estamos ouvindo os povos dizendo duas coisas: o aumento do ser original, ou ser igreja do mundo, está aí. E o aumento dos irmãos evangélicos no Brasil, na América Latina. Por quê? Sou batizado, nós temos comunhão, sou cristão, teve que aumentar, agora eu volto para a igreja quando eu quiser, porque eu tenho nosso compromisso com Cristo, vou escolher o livro do Batista, vou escolher as datas, vou participar das festas devocionais. E vou ver a minha vida. Os sociólogos dizem que pessoas que se dizem com fé, tem fé? Tem. Vai à igreja? Não. Despesa de pontos. Por que o senhor está falando isso? Porque Jesus está um exemplo totalmente oposto dessa criminalidade. Porque ele, sendo filho de Deus, o que Jesus fazia? Ele ia com frequência às sinagogas, que estavam mais próximas da região dele, da Galileia, da região de Nazaré. E uma vez por ano, ele ia a Jerusalém, como todo judeu, para celebrar a Páscoa. Como você celebra a Páscoa com a alimentação? Alguns foram participar do livro pascal, 20 anos. Uma pessoa fala assim: nossa, vocês são mais do que Jesus Cristo, sendo filho de Deus, ele ensinava ao mesmo tempo. Como é que você, simples pecador, frágil, humilde, se sente mais do que Jesus Cristo? Ele ensinava lá. Algumas vezes ele estava para rezar, outras vezes ele estava para ouvir a palavra de Deus e meditar.
Mas desta vez Jesus entra para proclamar a palavra, explicar a palavra, como Jesus como você fala. O profeta Isaías estava falando lá para ele. Eu também sou profeta, eu profeta. Eu também se enviado pelo Espírito Santo para anunciar a palavra do reino de Deus a vocês, para congregar os filhos de Deus esperam. E os nobres dizendo, né? Por que nós acreditamos que nós não sentimos paz? É sim que liga na autoridade de nós, irmãos e irmãs. Vocês não dizem isso? Acredito em Deus, em Jesus Cristo, mas não quero saber de igreja, de missa, de sacramento, de pastoral. Significa dar um sim a Cristo na cabeça e desprezar o seu corpo. Como é que você escreve uma amizade, uma intimidade com a pessoa, hoje só na cabeça dela, e não na pessoa que tem? Está vendo? Eu sou, pelo direito da palavra, pelo nosso escritório, que para eu ser padrinho ou madrinha de batismo, eu preciso ser crismado, por sacramento da expressão cristã. Então, eu vou preparar um pouco para ser padrinho ou madrinha de alguém. Dom Pedro, eu ouvi dizer, para a gente se casar, a igreja recomenda que tenha um sacramento da expressão cristã. Quando eu quero me casar, eu já estou preparado para receber uma hora Cristo. Se estão falando da sua intercessão, me ajudar, tudo bem. Ao marido ou esposa. Não é esse tipo de ser secundário, insignificante, que nós recebemos na evangelização. E sobre essa questão desse prognóstico de crescimento de irmãos separados, transformar o Brasil num país evangélico, etc. Não falando do fim, sem exercer a religião no meio, significa que vocês, batizados, crismados, não estão experimentando a fé, não estão evangelizando, não estão trazendo pessoas que receberam o sacramento da iniciação cristã de volta para a igreja, porque muitos de nós têm esse privilégio de se distanciar da casa do Pai. Mas se vocês anunciarem o Evangelho, vocês vão fazer com que essas pessoas façam o caminho de volta para a casa do Pai. Todo mundo olha na palavra do Filho, olha o caminho de ida, mas o mais bonito é o caminho de volta. O filho que pega os bens e vai se manjar com os prazeres da vida. O Papa também ontem falou sobre isso. O mundo está muito mais preocupado do que a fé, a espiritualidade, com os prazeres, com o ganho, com o materialismo. Vai se distanciando de Deus. O caminho de volta é bonito, porque Deus está sempre com as portas dessa igreja abertas, com os braços, com o coração aberto para acolher essas pessoas que muitos passaram pelos irmãos da nossa igreja. Todos os irmãos jovens adultos de Cristo, na história, mais de 2000. E quantos desses permanecem vinculados, indo ao templo, indo à sinagoga, os hoje, que são as nossas comunidades, as nossas paróquias? Quantos? Deixa alguém no coração. Deixa essa forte reflexão. Mas eu quero só dizer a última vez esse gesto que vocês vão fazer agora. Quando o padre ou o bispo pergunta da minha fé, quando eu vou fazer agora com vocês não vão estar respondendo para o bispo, não. Vocês estarão respondendo a Deus. E perguntam através do Senhor: vocês querem renunciar a Satanás? Ele conseguiu. Vocês querem ter em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo? Creio. Eu tenho a convicção da minha fé. A minha fé me faz certo. A minha fé me faz ter luz, ter clareza, ter consciência.
Olha a consciência que o problema estourou aqui, com vocês. Então, aquilo que os pais e maridos fizeram de João Batista, Caim e Abel, não vão ser para hoje. Sou eu que vou segurar a vela com a luz de Cristo, e ao dizer não a Satanás, e creio no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu quero viver toda a minha vida iluminada por Cristo. Eu não vou ser das trevas. A pior coisa deve ser segurar a sua protagonismo, professar a sua fé a Deus na pergunta disso, e depois, ao sair da igreja, fazer a sua vida espiritual total. Participar do poder das trevas, do mundanismo, do materialismo, a secularização, indiferentismo, do mundo sem Deus, não ser sinal da descendência, da culinária, dos batizados e batizadas. Deus possa levar esse sinal. E com alegria, e com testemunho entusiasmo, até vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Agora, no Jesus, 15:44, lá para acender as velas, vamos levar a luz de Cristo para o irmão.